Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. É com imensa satisfação que venho aqui mais uma vez, para juntos, estudarmos a Bíblia. Hoje, veremos o sentido do número 7, na profecia bíblica, e entenderemos o real significado das 7 igrejas do Apocalipse. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, amados telespectadores. Além de entendermos o significado do número 7 na profecia, temos também a nossa perguntinha diária ao Senhor Jesus, cuja resposta, com certeza, vai nos esclarecer algo sobre o conteúdo do Apocalipse, e o que isso tem a ver com a menção dessas 7 igrejas, no livro da Revelação. A chave que abre-nos o entendimento da profecia bíblica está na própria Bíblia, mais precisamente em livros do Antigo Testamento. Vejamos. Sobre o número 7, ou seus múltiplos, quando ele é mencionado em relação a alguma visão profética, se refere a anos, ou períodos de tempo. O primeiro exemplo encontra-se na criação. O sábado, 7º dia após a criação, fechou o ciclo semanal. Outro exemplo, nós encontramos ainda no Gênesis, nos sonhos proféticos do faraó, que foram interpretados por José. Em seu sonho, ele viu 7 vacas gordas, e 7 vacas magras. No segundo sonho, ele viu 7 espigas boas, e 7 espigas ruins. Em ambos os sonhos, o número 7 significa a mesma coisa, um período de fartura, e um período de fome e escassez sobre a terra. Mais uma vez, o 7 é usado para descrever um período. Um outro exemplo foi o sonho profético que Nabucodonosor teve, sobre o que lhe aconteceria se não se voltasse para Deus. No sonho, ele é transformado numa criatura animalesca, por um período de 7 tempos. Daniel, então, dá a interpretação. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. Daniel 4, verso 25. Ficou claro que o número 7, quando é mencionado em profecias, refere-se a um período de tempo. Assim é com os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas, e portanto, as 7 igrejas. Todos mencionados no Apocalipse. Agora, vamos à nossa pergunta do dia. Jesus, o que o Senhor mandou João escrever, no livro da Revelação? Escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Perceberam? João deveria escrever o que lhe seria mostrado, e as visões do Apocalipse eram sobre o que estava acontecendo agora, como o que aconteceria depois. Essas foram as palavras usadas por Jesus, o agora, e o depois. Portanto, as visões do Apocalipse não referem-se apenas a eventos futuros. Essas visões descrevem o agora, que era a época de João, bem como o depois, as coisas que em breve deveriam acontecer. Portanto, as profecias do livro do Apocalipse devem ser interpretadas pelo método historicista, e não o futurista, ou o preterista. O método de interpretação historicista confirma o cumprimento das profecias através da história. Esse foi o método adotado por Cristo quando explicou sua morte e ressurreição, no caminho de Emaús, em Lucas 24. Aplicando esse método nas 7 igrejas, e considerando que o número 7 em profecia se refere a um período de tempo, podemos deduzir que as 7 igrejas simbolizam 7 períodos que seriam vividos pela igreja cristã, desde o agora, se referindo à época apostólica, vivida por João, até o depois, que é a vinda de Cristo e o fim do mundo. E a causa de terem sido mencionadas essas 7 igrejas da Ásia Menor, se deve ao fato de elas apresentarem algumas peculiaridades que se assemelham aos períodos vividos pela igreja cristã, até o fim do mundo. A ordem em que elas são citadas também coincide com esses períodos. Só para lembrar, a profecia não se entende como se lê. É preciso interpretá-la, à luz de outros textos bíblicos, que é exatamente o que fizemos aqui neste vídeo, a fim de compreender o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Entendido, portanto,
o verdadeiro sentido das 7 igrejas no Apocalipse, podemos terminar por hoje. A partir de amanhã, estudaremos cada igreja separadamente, e o período a que ela se refere. Tendo Jesus como professor, e a história como material de apoio, conheceremos melhor a igreja cristã, e as transformações pelas quais ela passou. Oremos. Deus, obrigado por nos dar entendimento através do estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém.